Boa tarde, Dr. Estevão. Agradecemos desde já a amabilidade em nos conceder esta entrevista. Obrigado, nós. E nós gostaríamos de começar por pedir ao doutor que nos faça uma apresentação breve acerca da sociedade, dos sócios que compõem esta sociedade, do tipo de trabalho que desenvolvem. Nós somos uma sociedade pequena, não é? Aquilo que chamamos uma boutique law firm, utilizando aqui uma expressão anglo-saxónica. Isso significa que somos uma estrutura de 5 pessoas, com mais 2 advogados of counsel, portanto fora do escritório, a quem recorremos até com bastante frequência, e que pertence ao nosso currículo de amigos e de colegas de faculdade. E basicamente a nossa sociedade está no mercado inicialmente como um escritório, não é? Enfim, depois até evoluir para a sociedade, mas temos aqui um percurso de 12 anos que fizemos portanto, em setembro de 2011. Basicamente, os advogados, as áreas de trabalho são diversificadas, também as circunstâncias assim o exigem, não é? Não é que façamos de tudo um pouco, até porque hoje em dia tal não é possível. Cada vez mais o direito é mais exigente e exige que estudemos os assuntos de uma forma diferente, e então temos aqui alguns troncos principais, que é a área do direito laboral, abrangendo também o contencioso laboral, que tem a ver também com segurança social e contra a ordem nacional, e processo também, não é, laboral. Contencioso, a área de insolvência e reestruturação de empresas, que é uma área onde temos bastante trabalho. Trabalhamos também na área de direito imobiliário, por assim dizer, enfim, que é um nome mais recente, mas que não deixa de ser, na minha opinião, um ramo de direito, porque abrange várias áreas relacionadas com a área imobiliária que não sejam só propriamente a compra e venda e o arrendamento, é um pouco para além disso. E depois temos também aqui um pouco de direito bancário, onde buscamos às vezes portanto, soluções de financiamento para determinados clientes, os apoiamos na contratação de linhas do CREN, ou do PME Invest, ou na reestruturação de uma dívida junto da banca, e enfim, basicamente são as áreas que nós trabalhamos com mais incidência, não é? Doutor, que elemento diferenciador é que poderá apontar à vossa sociedade? Olha, isso, enfim, todos os advogados devem ter algum elemento diferenciador das suas próprias sociedades ou escritórios. Aquilo que eu acho que nós temos de positivo é o facto de sermos uma sociedade que, em face da sua dimensão e de já estar algo sedimentada no mercado, conseguirmos responder cabalmente, portanto, às respostas do cliente, de uma forma ainda muito personalizada, diferente do escritório tradicional do advogado que trabalha sozinho, com todo o mérito, mas em que conseguimos de uma forma mais estruturada, mais organizada, apoiando-nos uns nos outros, dar esse apoio ao cliente de uma forma personalizada, tempestiva, dentro das necessidades que ele tem, sendo também um pouco proativo, porque conhecemos bem a atividade do cliente, não é? E conseguimos também, com isso, otimizar o trabalho e constantemente lançar-lhe alguns desafios até para ele poder desenvolver a sua própria atividade comercial, o que também para nós acaba por ser importante. Depois temos também aqui um braço recente no Brasil, onde temos um advogado nosso associado que está connosco, que recentemente ingressou uma sociedade de advogados no Brasil, mas que vai celebrar um protocolo connosco para o mercado português e reciprocamente para o mercado brasileiro. Este périplo pelo Brasil, sobretudo em São Paulo, já tem quase meia dúzia de anos, não é? E que agora, finalmente, nos últimos 2 anos, tem estado a dar alguns frutos. Nós já acompanhamos algumas empresas a estabelecerem-se no Brasil, vamos com alguma frequência a São Paulo e temos alguns projetos de alguma dimensão e, portanto, estamos a usar um pouco esse know-how, portanto, que já tínhamos em prol da nossa atividade. Exatamente. Doutores,
Como é que vê a questão do Estado da Justiça em Portugal, nestes tempos que nós estamos a viver? Olha, é uma resposta que é uma verdade lá para Alice, não é? Portanto, todos os advogados ou todos os operadores judiciários e que lidam com a justiça devem partilhar da mesma opinião. Na minha opinião, a justiça está de facto complicada, não é? Complicada porque não é que o acesso à justiça seja ele complicado, porque não é, porque a Ordem dos Advogados tem o apoio, enfim, judiciário para quem não tem posses para poder custear um advogado, portanto isso acaba por ser agilizado, mas o certo é que o tribunal, pela sua estrutura, acaba por demorar muito tempo a apreciar o processo. O processo também, ele próprio, é muito intrincado. O processo civil, por exemplo, é um processo que tem, assim como o processo crime, tem muitos expedientes que podem ser usados em benefício de ambas as partes, mas o certo é que acabam por arrastar muito tempo as diligências e tornarem complicado por vezes chegarmos a uma fase de julgamento. E mesmo depois da fase do julgamento, as decisões demoram tempo. Não digo que sejam todas, não aponto o dedo ao A ou ao B, estou a falar de uma maneira geral, e é consentâneo que é um problema congénito, isto já vem de muito de trás, portanto não é de agora, portanto qualquer reforma que se esteja a fazer é sempre insuficiente. Dir-me-á, então qual é a reforma ideal? A reforma ideal é pensar-se efetivamente de uma forma globalizada, na minha opinião, criando uma equipa especializada com uma componente teórica e uma componente prática, quem conhece a fundo, portanto, diria composta inclusive por funcionários judiciais, não é? Por agentes de execução, por advogados, por juízes, por funcionários, por membros do governo, de forma a pensar e perder tempo, entre aspas, a pensar como é que se poderia reverter a situação. Nem que o estudo, nem que essa análise demorasse, portanto, um ano, mas que ao final desse ano se tivesse um tronco comum e de que todos, ao fim e ao cabo, onde todos estivessem contribuindo, mas de bom senso estivessem de acordo, não é? E que não houvesse constantemente, como acontece, vozes discordantes, mas que não apontam soluções. Discordam com tudo, o que é muito próprio, infelizmente, do nosso país. Se alguém quer fazer alguma coisa, levantam-se não sei quantas vozes contra, mas as soluções não as apontam, não é? Portanto, acho que só pensando de uma forma global a justiça, para poder ultrapassar as questões da morosidade, é que se poderia alterar o status quo atual. E isso também, ao fim e ao cabo, também está ligado com a questão da proliferação de diplomas legislativos que tem vindo quase ao correr da pena, não é? Como é que encara essa questão? Olha, encaro mal, porque independentemente da necessidade que tenhamos de atualizar a legislação aos problemas que a sociedade atravessa, isso é uma realidade. O certo é que cada vez que existe um novo governo, a primeira intenção de qualquer governo, e eu não estou também, e não é uma forma defensiva a apontar o dedo ao A ou ao B, tem sido, desde o 25 de Abril tem sido assim, todos têm que fazer sempre alguma coisa que se relacione com a justiça e procuram sempre fazer reformas muito profundas. Mas são insuficientes e, portanto, penso que o estado atual é aquele que lhe referi há pouco. Portanto, as coisas estão, de facto, muito, muito complicadas e o olhar à justiça tinha que se olhar de uma forma diferente. Portanto, acho que não sei se respondi à sua pergunta. Sim. E a questão também da extinção de comarcas, como é que o que é que entende que isto poderá beneficiar ou não a justiça também? Olha, portanto, o juiz, para decidir, na minha opinião, tem que estar próximo do cidadão, não é? E os cidadãos têm que estar próximo da justiça. Nós estamos sempre concentrados nas grandes cidades, mas esquecemos-nos das comarcas mais pequenas e que por vezes têm um volume de trabalho muito grande. E volume de trabalho esse fruto um pouco da grande litigância que existe neste país sobre todas e quaisquer questões, porque nós portugueses acabamos por recorrer muito ao tribunal, não é? E só em situações de limites é que acabamos por fazer acordos.
quando se calhar a montante, não é? Se poderia evitar tudo isso, com tribunais arbitrais, promovendo mais a mediação, como se tem vindo a tentar fazer. E como se tem vindo a fazer já também no âmbito dos tribunais administrativos e fiscais, portanto, nessa parte também já existe essa parte arbitrária em termos fiscais, portanto, dos processos de natureza fiscal. Mas acho que não passa por aí. Acho que a reestruturação não passa. Isso é mais uma medida, lá está, enfim, singular, que vai atacar, entre aspas, ou vai tentar diminuir um custo que o Estado está a ter, não é? Mas, e concentrar depois os processos em outras comarcas, porque os processos não podem desaparecer de um dia para o outro. Claro, claro. Não é? E acho que o problema não passa por aí. Acho que a extinção de determinadas comarcas não faz sentido, até porque o país é pequeno, e a justiça tem que estar próxima dos cidadãos e tem que existir comarcas, tem que existir o tribunal tem que estar perto dos cidadãos, não é? E tem que estar nas cidades, portanto tem que estar nos distritos e nas cidades de cada distrito, não é? De norte a sul, e portanto não sei, enfim, qual será como culminará tudo isso, mas acho que não é por aí. Acho que o caminho, lá está, fazem-se comissões de estudo, de coordenação, mas tudo aquilo que existe até hoje são sempre situações que não estudam com rigor e com profundidade o problema efetivamente da justiça em Portugal. Enquanto isso não suceder, todas as pequenas alterações e medidas são paliativos que não vão curar a doença, não é? Doutor, a nível do perfil do advogado hoje, como é que define o perfil do advogado? Olha, o advogado hoje em dia está um pouco diferente, não é? Ou seja, tem que ser menos tradicional na forma como encara a relação entre o profissional e o cliente. E necessariamente isso é um aspecto que advém dos tempos modernos, não é? E das novos instrumentos informáticos, de comunicação, por aí fora. Portanto, o advogado tem que estar adequado à sociedade atual, e acho que, de uma maioria geral, de uma forma geral, acho que o advogado desempenha um papel muito importante na sociedade, tem que estar próximo do cidadão, tem que compreender as suas necessidades, tem que atuar de forma preventiva e olhar sempre as coisas nesse prisma, de uma forma preventiva, não atuar sempre no limite, portanto, através de medidas corretivas. É certo que isso, porém, por vezes, ou na maioria, está nas mãos do cliente, não é, em recorrer ao advogado mais cedo, mas acho que o advogado, por vezes, na sua atividade diária, quando tem clientes que acompanha com alguma regularidade, essa eu não digo educação, mas essa instrução tem que lhe ir sendo passada, não é? Essa mensagem tem que ir sendo paulatinamente transmitida para que o cliente entenda que, por vezes, pode resolver um determinado assunto pela via negocial e não necessariamente pela via judicial. Portanto, e essa forma de encarar a justiça, de estar próximo do cidadão, de ser prestável, de ser proativo, enfim, tem que ser características do advogado atual, para além de ter que dominar línguas estrangeiras, não é? Fruto desta globalização, de ser, enfim, de estar constantemente aberto à mudança e adaptar-se com facilidade, que eu acho que a maioria, portanto, o consegue fazer. Nós somos um povo inteligente e portanto, a nossa classe não foge a esse epíteto, e penso que conseguimos nos adaptar bem a todas essas circunstâncias, não é? Por vezes há umas certas forças que lutam para que não haja uma modernização, entre aspas, das sociedades de advogados, por exemplo, mas necessariamente isso tem que acontecer, pode acontecer sem que isso torne a atividade jurídica mercantilista, não é? Que não o deve ser, não é? Deve ser tudo menos isso. Mas tem que haver essa modernização, essa adaptação. E considera que há
hoje em dia os advogados já estão mais abertos à partilha dos conhecimentos, sendo que as sociedades de advogados muitas vezes têm a tendência de se fecharem mais, considera que já há uma maior abertura para a partilha do conhecimento? Considero. Considero, sobretudo, atendendo que a maioria dos advogados hoje em dia são mais novos, não é? Portanto, a faixa etária, eu diria que se calhar andará entre os 25 aos 50, não é? E forçosamente pertence a uma geração em que já existe essa cultura, portanto já tem o tipo de abertura. Mas, de facto, o nosso povo é um povo fechado. Não sei se é por estarmos à beira-mar plantados, não é? mas somos muito fechados, e por vezes isso prejudica-nos. E sem querer, eventualmente, acabamos por tentar ficar e guardar para connosco os nossos segredos da profissão, mas acho que por um lado, pode parecer natural, não é? Porque, enfim, o advogado por vezes é um pouco solitário, não é? Mas não pode acontecer. De facto, não pode acontecer, porque as gerações mais novas, a justiça e as pessoas merecem que haja essa abertura, não é? E tem que haver uma maior solidariedade, que por vezes também, e desculpar-me-á, por vezes essa solidariedade no nosso país não existe. E portanto, agora com esta crise, vai-se verificando uma mudança paulatina de mentalidade nesse aspecto. Existe uma maior atenção para a dificuldade que o A ou que o B está a passar. Mas há uns anos atrás não reinava esses princípios, não é? E portanto, na sua generalidade, não quero dizer que não haja exceções, não é? Porque há sempre. Mas temos que ser, de facto, mais solidários com o outro, seja com os advogados estagiários, seja com os advogados, seja na partilha de conhecimentos, seja naquilo que for. Nós aqui, por exemplo, na nossa sociedade não temos segredos de nada. Temos uma rede interna da CAMAI, onde partilhamos minutas, onde partilhamos informação, como a biblioteca, portanto, que esse sistema dá-nos todas essas facilidades. Portanto, qualquer advogado tem acesso ao calendário do outro advogado, tem acesso àquilo que foi adquirido em termos de biblioteca, tem acesso às minutas que o advogado A ou B fez, trabalhamos sempre em equipa, tentamos, enfim, fazer constantes brainstormings para perceber e para podermos fazer um melhor trabalho. Portanto, acho que passa por aí.